Oi, gente, tudo bem? Tô bem sumida por aqui do YouTube. Mais final de ano, né? Vida do imigrante, várias reflexões e também surgiram algumas ideias de vídeo e esse a gente vai falar sobre o trabalho voluntário. Fiz uma chamada com um casal de amigos recentemente do Brasil e a gente tava falando sobre isso, né? Sobre a importância do trabalho voluntário, tanto para a sociedade, que eu acredito, né? Que pelo menos eu já recebi muito da sociedade em questão de trabalhos voluntários e acho que a gente tem esse papel também de devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente recebe de voluntariado mesmo, de trabalho não remunerado das pessoas, né? Então, se você faz uso de um hospital ou de algo relacionado, sempre tem, né, um voluntário. E no meu trabalho anterior, no Brasil, por exemplo, os voluntários, eles ajudavam muito a equipe assistencial, assim, com coisas, inúmeras coisas, sabe? Teve uma época que a gente sofria muito, perdia muito tempo indo na farmácia buscar medicamento que era solicitado de última hora para o paciente. Então, as medicações que estavam prescritas, que eram esperadas que fossem utilizadas, elas vinham da farmácia. Mas sempre aconteceu alguma coisa durante o plantão e os pacientes precisavam de mais medicamento. E eu fiquei 9 anos nessa instituição, e nesses 9 anos, assim, incontáveis vezes, os voluntários quebraram muito o galho nesse sentido de você chamar, pedir para ele vir e ele buscar a prescrição para você ir até a farmácia. Então, assim, e eu sempre brinquei que na última instituição em que eu trabalhei, se eu chegasse um dia a não fazer mais parte da instituição, eu ia ser voluntária lá, porque é uma instituição que eu sempre gostei muito do ambiente e do que se fazia lá, sabe? Então, eu tinha isso pra mim, de que em um dado momento, se eu deixasse de trabalhar na oncologia pediátrica, provavelmente eu seria voluntária. E assim se fez, né? Eu saí da instituição e vim pra cá, pro Canadá, e aí eu comecei a fazer trabalho voluntário na Casa Ronald McDonald, que ela é bem famosa. A gente tem no Brasil também. E aí chegou aqui, eu vi que tinha uma em Toronto, e eu me inscrevi, assim, na minha primeira semana aqui no Canadá, e eles já me chamaram pra entrevista, tudo. Então, como que funcionou, pelo menos pra mim, né? Eu passei por um processo seletivo, então fiz uma entrevista com 2 funcionários da instituição, e aí eles me deram me fizeram algumas perguntas, como eu agiria em determinadas situações. Então, se uma mãe quisesse deixar a criança sozinha comigo, se eu iria aceitar ficar, enfim, essas coisas que a gente sabe que por lei, né, você não pode, a criança não pode ficar sem a companhia dos pais, e enfim. E aí eles fizeram algumas perguntas nesse sentido, realmente de saber como eu agiria em determinadas situações. E também me perguntaram da minha experiência, da minha vida, tudo que eu tava fazendo no Canadá. E isso foi bem logo no início, quando eu cheguei aqui. E o meu contato com a língua inglesa, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não tinha, assim, um super contato no meu dia a dia. Eu participava de algumas reuniões, mandava bastante e-mail, e tinha a parte da leitura e da escrita, que era bem forte por conta do mestrado. Tinha feito prova de proficiência nos últimos anos, por conta do mestrado também, mas o meu contato com a língua era esse. Então, eu comecei a ter contato com a língua mesmo, de falar, quando eu cheguei aqui no Canadá. Então, essa entrevista também foi dos meus primeiros contatos, mas eles foram bem legais comigo, porque como eu era muito insegura com o inglês, eu sempre perguntava pra eles me faziam uma pergunta e eu confirmava se eu tinha entendido aquilo. E, enfim, eu não achava meu inglês excelente, mas foi suficiente pra gente fazer a entrevista e eles super me aceitaram e eu me senti bem feliz. A princípio, eu ia ficar
Na verdade, a princípio não. Todo o tempo eu fiquei na recepção, então eu atendia telefone, abria a porta, pegava alguns utensílios para os pais, então eles precisavam de utensílio de higiene, alguma coisa, eu ia buscar. E depois, isso eu comecei à tarde, nas quartas-feiras à tarde, no meio do dia. E depois eu acabei passando para sextas-feiras à noite, que foi quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei meu curso em Harvard, eu pedi para ser voluntária esporádica, que então eu iria uma vez no mês. E onde estivesse faltando também. Só que em seguida eu engravidei e a Casa Ronald, para quem não conhece, ela é um lar temporário para os pacientes que tratam alguma doença grave em um hospital pediátrico. Então, o lema deles é manter as famílias perto. Então, é uma casa onde os pais podem ficar, os irmãos, pelo menos aqui, né, no Canadá, pode ficar a família inteira. Na estrutura do Brasil, eu não tenho certeza se pode ficar a família inteira, eu acho que só pode ficar a mãe, mas é uma questão cultural do Brasil, enfim, por problemas anteriores, se não me engano, tá? Se salvo engano, porque a Casa Ronald do Brasil, eu fiz uma visita em 2014 para conhecer, enfim, e aí eu lembro nessa época de ser assim, mas depois nunca mais fui. Eu sei que a instituição que eu trabalhava tinha um vínculo com eles, mas não necessariamente são para pacientes oncológicos, é para pacientes pediátricos de maneira geral. Aqui no Canadá também. Então, o principal hospital que a Casa Ronald do Canadá atende é o Sick Kids, mas tem outros hospitais também que tem vínculo. Então, se a paciente tá lá e precisa de uma casa, eles ligam e pedem um quarto. No Brasil é totalmente gratuito. Aqui no Canadá não. Eles pagam um valor simbólico no final da estadia, tá? Mas porque o governo aqui no Canadá, ele é meio diferente. Tipo, ele faz as coisas por você, mas não é paternalista, assim, igual no Brasil, onde... E também a situação financeira é outra, né? As pessoas... O acesso ao dinheiro também é diferente aqui do que no Brasil, enfim. São questões que... Enfim, acho que acredito que são culturais mesmo. E o que mais? E aí depois quando eu comecei a trabalhar, que eu passei pro noturno, então a gente fazia outras coisas também. A gente dava uma organizada na estação de café dos pais e pacientes, colocava o café já certinho para ele coar, deixar certinho, anotado, que estava pronto para coar. Colocava umas... tipo, parece muito uma casa. Então, as pias, cada família tem a sua cozinha, sabe? É uma cozinha coletiva, mas aí, tipo, o quarto X tá ali a cozinha. Então, você pode guardar suas coisas, ter seus próprios utensílios. Tem os utensílios gerais que todo mundo usa, mas sei lá, se você quer usar uma panela X muito específica para fazer alguma comida do seu país, tipo, você pode, sei lá, comprar numa loja e deixar lá, sabe? Ou trazer da sua casa e deixar lá. E aí ficavam uns paninhos, sabe aqueles paninhos de pia? Que, enfim, na minha casa pelo menos eu uso, e acho que muita gente usa. E aí tinha esses paninhos de pia em todas as pias de todos os pacientes. Eu recolhia esses paninhos, colocava pra lavar, depois devolvia os limpos. Isso nas sextas, né? Na verdade, eu acho que todo voluntário à noite fazia isso. Todo voluntário do noturno, mas esse era quando eu ia de sexta à noite. E o que mais que eu fazia? Aí eu dava comida pros peixes também, que eram muitos peixes. Tem um aquário bem grande na recepção, e aí o voluntário da noite também alimentava os peixes. E aí, basicamente isso. E aí, diante de toda essa experiência, né, tipo, o que me motivou a fazer esse vídeo foi pela experiência de que eu cheguei aqui no Canadá, claro, que eu também tinha intenção antes, né, de em um dado momento fazer um trabalho voluntário, enfim, mas com a loucura da vida eu acabei sempre deixando isso de lado. Mas uma amiga, até que depois que eu já tava no meu trabalho voluntário, ela falou isso e meio que abriu a minha mente em relação ao trabalho voluntário. Então,
eu cheguei aqui e eu tinha uma certa dificuldade com a língua, porque eu não tinha muito contato. E se eu ficasse só fechada no apartamento, enfim, procurando emprego e, enfim, eu não ia desenvolver o inglês, essa é a verdade. E com a experiência do trabalho voluntário, era algo que, tipo, eu saía de casa, eu tinha contato com o inglês, então eu tinha que atender telefone. Muitas vezes eu não entendia o que as pessoas falavam no telefone, mas essa tentativa de escuta, tipo, me ajudou muito, principalmente, né, no começo, quando eu cheguei aqui. E também me ajudou a conhecer pessoas, então eu conheci uma senhora que, inclusive, acabei depois até saindo um dia pra almoçar com ela, tudo. Agora grávida eu ando meia, não ando saindo muito, enfim, final da gestação, mas é uma pessoa que, inclusive, recentemente a gente trocou mensagem, então eu acabei fazendo contatos, né? Conheci uma brasileira lá também, que fazia voluntário no mesmo horário que eu, que na época também a gente vinha embora junto no metrô, então tem várias vantagens, né? Mas, inclusive, essa chamada de vídeo que gerou esse vídeo, enfim, eu tava falando pra esse meu amigo que, por exemplo, ele quer desenvolver alguma coisa profissionalmente, que ele ainda não tem experiência, mas ele quer, sei lá, migrar de área. Vou dar um exemplo aqui, que é migrar de área, que é ir, sei lá, por um cargo de financeiro, por exemplo. E muitas vezes existem ONGs, locais que precisam de pessoas que façam esse trabalho voluntário e que, sei lá, você vai ajudar alguém do financeiro a fazer algum tipo de trabalho. Então, você começa a ter experiência nessa área, né? Experiência prática, porque às vezes a gente tem um curso e não tem a prática. Então, o trabalho voluntário, ele também te ajuda nesse sentido, sabe? Nesse meu trabalho voluntário, que agora eu tô meio que afastada, a gente recebe também as vagas de emprego da instituição, tipo, então você também tem uma certa prioridade para eles contratarem, pelo menos aqui. Na instituição que eu trabalhei anteriormente, se você fosse voluntário, você não podia se candidatar a vagas de emprego, mas tem instituição que permite. Inclusive dão preferência para os voluntários. Então, fica aí as dicas a respeito do trabalho voluntário. Acho que profissionalmente ele traz várias vantagens, mas que as vantagens pessoais também são muito maiores, porque é uma forma de você dedicar a sua vida, né, a algo voluntariamente, sem fins lucrativos, e o ter contato com outras pessoas, às vezes até mesmo com a dor do outro, sabe? Faz com que a gente tenha muitos aprendizados para a vida mesmo. Então, essa é a minha experiência de trabalho voluntário e o meu conselho para você que, se tem interesse, enfim, eu acho que vale muito a pena procurar, né? Na instituição que eu trabalhei anteriormente, eles tinham um trabalho voluntário muito forte, que tinha até o selo ISO 9000. É um trabalho bem conceituado, assim, no Brasil, mas a fila de espera é bem grande. Mas existem muito outras, inclusive que estão carentes. E se você tá por aqui no Canadá, no site do governo tem a parte dos empregos, né, dos trabalhos, e aí tem de trabalho voluntário também. Porque esse da Casa Ronald, inclusive, eu encontrei nessa página quando eu cheguei. E foi muito rápido, assim. Eu mandei mensagem para eles durante o dia, dizendo que eu tinha interesse. Quando foi no final do dia, eles me mandaram mensagem, eram umas 6 horas, 7 horas da noite, eles mandaram uma mensagem perguntando se podiam marcar uma entrevista para mim, qual era a minha disponibilidade. Então foi muito, 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 muito rápido. Eu cheguei aqui na primeira semana de agosto. Eu devo ter entrado em contato com eles nessa semana mesmo, no máximo na outra. Eu comecei efetivamente o trabalho voluntário no final de setembro. Ah, e outra coisa. Eles me pediram alguns cursos online que eu fiz de segurança, enfim. Acho que eu fiz uns 2 ou 3 cursos online.
me pediram antecedentes criminais, enfim, vários documentos. Mas, inclusive o work permit, né? Mas foi bem tranquilo, assim, foi trabalhoso, porque aí eu demorei mais ou menos um mês pra fazer tudo, pra ter tudo regularizado pra estar lá. E recentemente eu tô afastada. Teoricamente, quando o Vicente estiver maior, enfim, eu puder voltar, não necessariamente eu vou precisar fazer o processo seletivo de novo, não sei, né? Eles sempre mandam um curso ou outro pra você se atualizar, na questão de segurança mesmo do paciente, essas coisas. Mas tem sido online. Por enquanto não fiz nenhum treinamento presencial, mas tem toda a questão de treinamento, enfim, de rotina. Agora eu tô bem por fora, porque eu descobri que eu tava grávida em junho e já começaram os enjoos. E a última vez que eu fui foi em maio. Então tem um tempinho que eu não vou. Até quis voltar agora, no meio da gestação, mas eles acharam mais seguro eu esperar mais tempo. Enfim, essa é a minha experiência. E é isso, pessoal. Não sei se eu volto aqui tão cedo, mas tenho gostado de fazer os vídeos e da troca, dos feedbacks que eu recebo. Vocês podem colocar o feedback também nos comentários, mas tenho recebido bastante feedback também no meu WhatsApp, no meu Instagram, e fico muito feliz de vocês estarem me acompanhando por aqui. Acho que é uma forma de estar mais perto, né? Então é isso, beijo.